felizes, assim como eu. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Muito Love e vamos para mais um de vários vídeos. É isso aí. Muito bem, você tá feliz hoje? Tá feliz? Tá? Também tô feliz porque a felicidade, ela depende do que está dentro de você. Às vezes nós buscamos a felicidade vindo das coisas de fora. Às vezes buscamos a felicidade em pessoas. Às vezes buscamos a felicidade em coisas. Isso tudo é uma tremenda burrice, porque a verdadeira felicidade está dentro de você. Principalmente se isso que está dentro de você estiver na área do bolso, dentro da carteira. Brincadeira, gente, nada a ver. Dinheiro não traz felicidade, mas compra muita coisa boa, com certeza. Como tá faltando para todo mundo, eu tenho que dizer para você o seguinte: trabalhe, meu filho, trabalhe muito, corra atrás, sabe? Não desista dos seus sonhos, se dedique, faça bem feito, mesmo que as pessoas te critiquem, mesmo que as pessoas digam que o seu trabalho não é bom, vai lá, mas também não adianta também fazer um trabalho ruim e achar que é bom, tá? É bom você também se especializar naquilo que você faz. E já dizia o velho sábio, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, deve ser o velho lá do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, Shiryu, eu tenho que dizer para você, Shiryu, é importante que você saiba, Shiryu, né? Se for esse velho aí, o velho ancião, né? Irá fazer a cólera do dragão. É muito importante, Shiryu, você lutar para fazer, Shiryu, ter a cólera do dragão. Se for esse cara aí, realmente você pode apostar que a coisa é séria. Minha imitação do velho ancião não é muito boa, mas eu tô chegando lá. Enfim, querido, já dizia um velho ancião que quem ama o que faz, jamais trabalhará novamente. Então faça o que você ama, tá bom? Faça o que você ama. E se hoje você não estiver fazendo o que você ama, transforme o que você está fazendo no que você ama. Olha, Leandro também é pensamento e cultura. Eu não sei o que me deu isso, eu não estava programado. Enfim, eu quis falar essas coisas. Recadinho para vocês, muito importantes. Ajude esse canal. Que tal você ajudar esse canalzinho a dar certo? Pois é, então, você pode ajudar assim, ó, faz agora um print desse QR Code ou pega a sua câmera aí, o seu leitor de QR Code, faz um scanner rapidinho, dá lá R$1, R$2, R$3, R$1.000.000. Se aparecer R$1.000.000 na minha conta, eu vou fazer, sabe o quê? Ritmo! Oi! É ritmo de festa, oi! Mas você, oi, você deu R$1.000.000? Já pensou em acordar de manhã, tá lá no PayPal, você acaba de receber uma doação de 1 milhão. Garanto a vocês que eu vou doar aos pobres uma boa parte, porque, né, não dá pra acreditar num negócio desse. Enfim, vamos ver, pobres que nem eu, né? Porque eu também sou pobre, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem. Seguindo, então ajude esse canal a alcançar aí a meta. Que meta é essa? Comprar um novo notebook. Comprar um novo notebook para as transmissões ao vivo, que em breve vão voltar. Dia 27 de agosto já está marcado. Vai ser quando o bloqueio do YouTube vai acabar. Eu vou poder voltar a fazer transmissões, desculpa o erro do português, ao vivo para vocês, com a participação de vocês, que é muito melhor. Por enquanto, eu estou fazendo esses vídeos aqui, postando com chat ao vivo. Eu coloco o vídeo no ar, defino como estreia, e aí dá para conversar com vocês no chat. Então, participe, deixe o seu like nesse vídeo aqui, também pode deixar seu dislike, não tem problema, não importa a nossa interação, se não gostar também, fique à vontade em me criticar e me xingar, eu não dou a mínima para cancelamento na internet, não ligo mesmo, se fica à vontade, tá? Já estou vacinado dessa bagaça, tá? E é o seguinte, espalha essa mensagem, esse canal para geral. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Se você for inscrito, confere a inscrição. Mas depois de tudo isso que eu falei, tudo isso, pode ser que nada dê certo, porque o YouTube vai fazer o que quer, assim como o ministro Alexandre de Moraes faz o que quer com a justiça nesse país. Aliás, já dizia um sábio, que eu também não sei quem é, talvez seja o Modesto Carvalhosa, não tenho certeza, a pior ditadura é a ditadura do Supremo, porque nós vamos recorrer a quem, né? A quem a gente vai recorrer? Não sei, tem pessoas que gostariam de recorrer às armas, não é o meu caso, mas, enfim, olha, tem pessoas, não é meu caso, tô fora disso. Na minha opinião, nós devemos recorrer a, sei lá, a começar a amar essas pessoas, amar o cabeça de ovo Alexandre de Moraes, amar muito Barroso, amar demais o Gilmar Mendes. Que tal amar todos eles? E quem sabe, diante de toda a censura do STF, nós poderíamos tentar resolver todos esses problemas entre quatro paredes, ao invés de expor, ao invés de noticiar. Afinal de contas, falar dos problemas do STF pode ser o quê, meu povo?
Pode ser o quê? Nós, na verdade, estamos trazendo opróbrio para o STF, estamos envergonhando o STF, né? Você deve estar se perguntando por que eu estou falando essas grandes bobagens. Porque, de acordo com a mentalidade e os preceitos, que eu respeito, porque cada pessoa pode pensar como quiser, de Marla Lidick, né, esposa de Daniel Lidick, pastor, cantor da nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia, aliás, talentosíssimos. E que fique claro aqui que não está em voga nesse vídeo o talento de vocês. Vocês são fantásticos, eu sou fã de vocês. Eu dei o DVD Minha Vida é uma Viagem para o meu sobrinho, que não é adventista. Aquela criança gosta do DVD, ou gostava, acho que já passou da fase de DVD, agora tá na fase de correr, né? E ó, maravilha o trabalho de vocês, o talento, a capacidade de louvar, de criar, de compor. Mas vocês deveriam, fica a dica, afastem-se da política, afastem-se também dessa coisa de tentar doutrinar uma geração que está cansada de ser gado, tá? Chega de ser gado. Imagine só, e nós vamos fazer essa comparação aqui no vídeo de hoje, é isso que eu quero fazer. Existe a censura do Xandão. Ministro Alexandre de Moraes. O cara tá tão alucinado, tá tão megalomaníaco, tá tão pirado do cabeção de ovo, que o que ele tá fazendo? Ele tá pedindo pra quê? Já pediu, na verdade, né? Pediu pro Twitter e também pro Facebook pra poder travar as contas dos jornalistas, políticos e apoiadores do governo Bolsonaro. Inclusive, eles bloquearam aqui no Brasil. Não ficou satisfeito, ele bloqueou, falou, eu quero que bloqueie no mundo todo, porque eu sou o semideus cabeça de ovo. Eu tenho poder em minhas mãos e eu quero que pare. E se vocês do Facebook ou do Twitter não pararem agora e bloquearem essas contas que eu disse, essas 16 contas, eu vou dar uma multa de mais de R$1 milhão por dia para vocês. Bom, esse é o poder do judiciário aqui no nosso país. A quem recorrer? Na verdade, existe essa censura que está abalando toda a estrutura de mídia, a estrutura de liberdade de expressão, a estrutura do jornalismo brasileiro está sendo abalada. Só que nós estamos ouvindo, ó, acabei de misturar ouvindo com vendo, aí fica ouvendo. Ó, que coisa linda, acabei de inventar uma palavra. Estamos ouvindo e vendo, certo? Ouvendo, estamos aqui participando de um momento histórico do nosso país, em que um ministro sozinho, autoritário, megalomaníaco, monocrático, está ordenando o que uma pessoa deve dizer ou pensar. É a maior censura já vista. Com certeza muito pior do que a censura que eles tanto criticam, que é a censura que eles dizem que tinha censura do período militar. Não estou dizendo que não tinha, provavelmente tinha, né? Mas existe uma música, inclusive, dos lacradores de esquerda, que diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Quem lembra dessa música? É da antiga, né? Não lembro quem canta, enfim. Mas o que acontece? Fazendo uma referência bíblica, né? Quando Jesus na cruz diz, afasta de mim esse cálice, se possível for. Mas ali, nesta música, era uma música de cunho político. O cálice ali representado é afasta de nós a censura. O cálice de calar-se, né? Fazendo ali uma alusão à Bíblia. Bom, por que eu estou dando tudo isso? Gente, essa censura não se tem a quem recorrer. Claro que o governo Bolsonaro, que, enfim, os deputados, através das leis, com advogados, fazendo o que podem fazer, buscando justiça internacional e seja lá mais o quê, né? Estão fazendo de tudo para poder reverter essa situação. E a cada dia nós ouvimos mais denúncias sobre todas as tretas que esses políticos e super, hiper, ultra, mega, max, power ministros andam fazendo por aí. Essa semana mesmo, né, já está em todos os lugares da rede, o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, denunciou, né, das maletas de escuta telefônica que supostamente estão na Embaixada da China, na Embaixada da Coreia e também supostamente na casa do advogado do PT, o Cacai. Bom, são essas pessoas, essas mesmas pessoas que estão fazendo live com garotos espertinhos do cabelo colorido, que ficam aí influenciando a galerinha boa, as crianças, a o quê? Fazer o quê? A mudar a idade para poder ter canal no YouTube e se inscrever no canal do Garoto Espertinho. E só você não quer entender o que está acontecendo, não é? E agora eu me dirijo a você, adventista do sétimo dia de esquerda. É você. Você, adventista do sétimo dia de esquerda progressista. Esses dias eu ouvi uma fala
recebi uma mensagem, claro, não vou dizer quem mandou, e eu respeito o pensamento de todo mundo, mas respeitar não significa concordar. Eu não concordo e ponto. Sou totalmente contrário, mas respeito, e você tem todo o direito de pensar diferente de mim, essa pessoa aí, que aliás, eu admiro essa pessoa, pela coragem dessa pessoa, tá? Por outros motivos. E você falou para mim o seguinte, olha, o fato de eu ser de esquerda não significa que eu concorde com tudo que a esquerda pensa, né? Mas você tem que concordar comigo, meu caro, que você pode não estar com os mesmos pensamentos, mas se você apoia os líderes da esquerda, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo bem prático. Digamos que supostamente num universo paralelo, Leandro Muito Love seja de esquerda. Eu agora sou de esquerda, eu sou de esquerda, mas eu não sou a favor do aborto, mas eu não sou a favor da liberação de drogas, mas sou de esquerda. E voto em candidatos da esquerda. Querido, você pode não ser a favor do aborto, mas aquele candidato que você elegeu com o seu voto é. Você pode não ser a favor da liberação das drogas, mas aquele candidato que você compartilha as postagens dele no Facebook, nas suas redes sociais, esse candidato é a favor da liberação das drogas. Você pode ser contra a pedofilia, lutar contra isso, mas aquele candidato progressista de esquerda, do PSOL, tá, do PCdoB, ele é a favor de dizer que a pedofilia não é crime e deveria sim ser tratado como doença. Então não adianta você dizer que você não concorda com as pautas, porque o líder que você quer eleger, sendo de esquerda, quer essas pautas para o nosso país. E ponto final. Ou você acha que o senhor Marcelo Freixo, ele não quer a liberação das drogas? Ou você acha que o senhor Guilherme Boulos, o Bolinhos, aquele trabalhador brasileiro que não trabalha, você acha que você pode votar nele, ter pensamentos diferentes dele, e você acha que ele é contra, por exemplo, o aborto? Esse é o problema de achar que dá para ser de esquerda e só porque você não concorda com tudo, você pode estar ali. É a mesma coisa eu sou de direita. E eu posso até ser contra uma coisa ou outra que o Bolsonaro pensa, mas por ter votado nele, eu estou colaborando para que, inclusive, as coisas que eu discordo aconteçam. Assim é a política. Então guarda isso no coração de vocês. Mas, ó, falei tudo isso. Falamos para Dedéu. Quero já avisar que o vídeo vai ser longo, porque o texto é longo, os comentários que eu vou ler agora são longos, a coisa tá pegando, mas uma coisa me deixa feliz no meio de toda essa confusão causada pela, como é que eu vou dizer? Pela censura velada. Pela censura que é quase minha vida é uma viagem, tô viajando para lá, vou de lá para cá e de lá para lá. E a minha vida é uma viagem. Porque para uma pessoa pensar as coisas da maneira que, com todo respeito, Marla Lidick, você se posicionou e você tem todo o direito de se posicionar, é sua rede social, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu, mais do que ninguém, entendo sobre críticas. No dia que eu decidi botar minha cara aqui na internet, começar a falar sobre os problemas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem e precisam ser mudados, você não tem noção de quanta crítica eu recebo. Eu, mais do que ninguém, sei o que é ser criticado. E eu não fico aqui reclamando pelas críticas. Eu apenas argumento contra essas críticas, eu faço contra-argumentos, eu debato sobre o assunto, eu continuo me posicionando e quando eu cometo erro, eu costumo, tá, na maioria das vezes, admitir que errei. Agora, querida Marla Lidick, se você ficar chateada com alguma coisa que eu vou dizer para você, ou o seu marido, o pastor Daniel Lidick, Lidick, na verdade é alemão, então é Lidick, peraí, eu tenho trema, né, do alemão, Lidick, tá? Olha, não se exponham. Não deem a opinião. Se vocês não estão preparados para crítica, se vocês não estão preparados para que nós respondamos vocês discordando, não se ofereçam à audiência. Já dizia o grande ministro, quando ele pensava normal, Alexandre de Moraes. Então, por favor, tá? Não me levem a mal. Respeito o seu pensamento, o que não significa que eu concordo, tá? E eu quero expor aqui, sabe por quê? Porque nessa história toda, eu percebi que, finalmente, as pessoas estão acordando. Estão tendo coragem de enfrentar esse tipo de narrativa que a casta da Igreja Adventista do Sétimo Dia produz. É uma narrativa tendenciosa, uma narrativa que só ajuda a bolha desses seres, dessas pessoas semideusas
Área Novo Tempo do Olimpo. Eu imagino assim a TV Novo Tempo, apesar de já ter visitado várias vezes, a TV Novo Tempo é quase que o Olimpo, onde ali estão os semideuses que não se misturam com os meros mortais. Ah, Leandro, isso é um exagero, as pessoas são humildes. É verdade, tem lá o Carlos Veríssimo, que é um cara humilde, tem os funcionários da base que são humildes, a faxineira, o pessoal ali que faz a comida, todas essas pessoas são muito humildes. Mas sim, existem alguns que se sentem semideuses. Esse tipo de pensamento que a gente vai ler agora da Marla Ludwig, que postou no Instagram dela, são pensamentos que só beneficiam quem? Essa bolha, essa casta. E não adianta fugir. É verdade. E vocês vão observar. Quero dizer que, na minha opinião, eu acho que essa publicação da Marla foi feita baseada na repercussão do vídeo da Jéssica Arruda a respeito do machismo que foi identificado pela Jéssica e por outras pessoas no manual do curso de noivos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de 2019. Tanto os textos estavam ali um pouco errôneos e precisavam ser revisados, que a igreja retirou o material de circulação para revisão. Ou seja, é uma vitória. Uma vitória para o quê? Para o bom senso, para a vontade de mudar e de fazer o que é certo. Isso é muito importante. Vejam bem, não é apenas crítica por crítica. Quando criticamos, Marla Lidke, nós estamos criticando porque queremos buscar o melhor. Não é por causa do tal amor que você citou na postagem. É porque realmente nos incomoda e a gente está de saco cheio de ver a patifaria que parte da liderança da igreja tem feito. A patifaria que parte da sua bolha de convivência tem feito. É verdade. E o que mais me impressionou nessa postagem é que existem, obviamente, mais elogios do que críticas, lógico, é óbvio, porque nós estamos ainda aprendendo a nos tornarmos críticos, estamos aprendendo a nos tornarmos questionadores. Os adventistas do sétimo dia estão aprendendo a ser questionadores, porque eles sempre foram o quê? Apenas gado. Nós, adventistas do sétimo dia, passamos anos e anos e anos a fio apenas concordando com pessoas como o Dailson Fonseca diz, como o pastor Ivan Saraiva, ex-pastor Ivan Saraiva dizia. A gente está acostumado apenas em concordar. Hoje, quando eles falam, eles têm pessoas que os criticam. Alguns têm a coragem, como a Marla, de deixar os comentários abertos para que as pessoas tenham o direito de discordar, inclusive. E ela, inclusive, respondeu sempre de forma educada. Já outros bloqueiam os comentários. Isso é o quê? É uma censura velada. Veja se os comentários em qualquer rede social minha estão bloqueados. Você pode falar o que você quiser. Eu só não vou admitir palavra de baixo calão, desrespeito à família, ameaça, essas coisas. Mas você não é obrigado a pensar como eu. E eu já parabenizo a Marla, porque você deixou abertos os comentários, você não bloqueou. E teve lá dezenas de comentários discordando do que você pensa. Da mesma forma que teve vários concordando. Mas uma coisa que eu observei é que a maioria dos comentários concordando são das pessoas que fazem parte da sua casta. Não, desculpa, eu não posso dizer que é a maioria, me perdoe. É uma informação errada. Muitos comentários concordando fazem parte da galera da sua casta, da galera da sua bolha. Afinal de contas, Marla, você é filha de pastor, casada com pastor, trabalha na obra, emprego na obra, vida tranquila, benefícios do marido, filhos que não pagam a escola adventista. Então, é muito fácil daí de onde vocês estão, desse Olimpo, dessa montanha tão longínqua, falar o que vocês falam e agir da forma que vocês agem diante da realidade que nós, membros comuns, enfrentamos. Nós somos pobres. Para pagar a escola de filho aqui embaixo, queridos, é muito difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, Leandro, então você está querendo que todo mundo tenha o mesmo direito? Não é isso. Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor da meritocracia. Eu sou totalmente a favor que as pessoas cresçam de acordo com o seu trabalho. O que não dá para aceitar, não dá para engolir, na minha opinião, na minha concepção, é você tentar cagar regra para mim só porque você enxerga de uma maneira. Não estou dizendo que a Marla cagou regra para ninguém, não é isso. Até porque ela só deu a opinião dela, assim como eu também dou a minha. Mas tem muita gente na igreja hoje que quer cagar regra, que quer silenciar. Leandro, isso é mentira. Não, meus amigos, não é mentira, não. Eu trabalhei como gerente de mídia da Associação Sul Espírito Santense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no sul do estado do Espírito Santo.
E toda vez que tinha um comentário negativo a respeito do malvadão, do ex-líder da igreja aqui do sul do estado, ele mandava eu apagar. Isso é censura velada. Por isso que eu tô falando, existe a censura do Alexandre de Moraes, que é uma censura que eu não tenho como lutar. Mas existe uma censura que é quase Minha Vida é uma Viagem, quase o universo paralelo que essa galera vive, que eles tentam, através da sua doutrinação, da sua doutrinação de berço, te convencer a ficar quieto, com lindas palavras e sempre apelando para o tal amor à menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Isso é um grande erro. A igreja é muito mais do que a instituição adventista do sétimo dia. A igreja é muito mais do que a Novo Tempo. A igreja é muito mais do que o pastor A, B ou C. A igreja somos nós. O mesmo respeito que vocês tanto exigem para que supostamente nós não façamos a exposição do problema, por que vocês não têm esse mesmo respeito quando se trata do membro comum? O membro comum é diversas vezes humilhado, diversas vezes sacaneado por líderes, pastores e muito mais. E olha que interessante, na postagem que nós vamos ver daqui a pouco, eu repito, o vídeo vai ser longo, tá? Porque a postagem é longa, e os comentários também, e a minha introdução maior ainda. Eu quero dizer para você o seguinte, na postagem lá, mais uma vez tá apelando para o quê? Ah, não pode expor a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Mas quando é um membro que apronta alguma coisa, ele é humilhado, ele é achincalhado, sabe, perseguido. Eu sei disso. Eu tive minha reputação assassinada pelo malvadão, pelos pupilos dele. Hoje, eu não consigo nem cantar na igreja, e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não fui excluído, eu não estou em disciplina. As pessoas não me convidam para cantar, as pessoas me olham feio. Isso é o quê? É preconceito, é censura. Por quê? Porque eu penso diferente. E fique claro aqui, eu não sou contra nenhuma doutrina da nossa igreja. Eu não sou dissidente. Eu não quero que a igreja acabe. O que eu quero é que os erros acabem. É um absurdo ver membros defender machismo, defender pastores assediadores. É um absurdo. Não dá para compreender. Como pode... Vieram me perguntar qual é a relação que tem entre burrice, falta de conhecimento, falta de cognitividade e ser de esquerda. Oh, meu Deus. Eu não tô chamando a pessoa de burra, eu tô falando que ela não tá entendendo que não dá para ser as duas coisas. Ou você é adventista ou você é progressista de esquerda, cara. E não me venha fazer toda essa atividade física mental, fazer todos esses exercícios mentais, né? É quase que tá malhando o glúteo mental. Para poder, essas manobras, para poder explicar que sim, pode ser de esquerda e adventista. Não dá para ser cristão e ser de esquerda. Ah, mas existe? Existe. Mas nesse mundo, nessa vida, existe de tudo, meu povo. Existe de tudo. Existe um homem que acha normal ser apaixonado por crianças de 7 anos de idade. Existem pastores que acham normal dizer para a diaconisa da igreja que se ela tiver relação sexual com ele, ela vai ser abençoada por Deus. Existe de tudo nesse mundo. E não adianta fazer de conta que não existe. E ficar dizendo, não exponha. E aí vem o pior de tudo nessa história. O pior de tudo que, para mim, na postagem da Marla Ludwig, a esposa do pastor Daniel Ludwig, o cantor, para mim, o pior dessa história, na minha opinião, aí, sobre a postagem da Marla, é que fique claro aqui que eu não estou... Marla, eu não estou desrespeitando você, eu não quero... sabe, eu só estou dando a minha opinião sobre o que você postou publicamente. Não estou te acusando de absolutamente nada, tá? É só a minha opinião. Porque ainda tem essa, não estou dizendo da Marla nem do Daniel, mas tem muito covarde na igreja, lá na Novo Tempo. A gente fala, os caras querem processar a gente. Só porque a gente falou o nome. O senhor IS, ele tentou tirar meus vídeos do ar. Tipo assim, então vocês podem falar o que vocês querem, a gente não. Então que fique claro aqui, Marla, que é só a minha opinião. E pra mim, a pior parte da sua postagem é quando você diz o seguinte, que a gente tem que falar isso, conversar entre nós, conversar entre quatro paredes. Marla, é entre 4 paredes que acontecem as piores coisas. E essa conversa que você tá dizendo pra gente ter, deixa eu te contar, Marla, é porque você não vive do lado de cá, você tem a sua bolha particular. Essa conversa só dá certo quando são vocês que fazem.
Se você tiver um problema na igreja e você conversar, o povo te ouve, Marla, porque você faz parte da bolha, da casta, do mundinho perfeito que vocês vivem. Nós aqui, os membros, não somos ouvidos. Tem alguns que são? Tem. Mas normalmente os que são ouvidos, eles têm algumas costas quentes, têm alguma moral com algum presidente, são ricos, estão dando dízimo alto. Nós não somos ouvidos. Sabe por quê, Marla? Eu fui injustiçado. Ó, seu marido veio cantar aqui num evento dos aventureiros da Asis, tempo atrás. Pergunte a ele se em algum momento eu fui mal educado com ele. Pergunte a ele se em algum momento eu fui um mau funcionário. Ele me viu tanto que eu trabalhava, o tanto que eu me dedicava ao que eu fazia. E eu fui escorraçado da obra. Tive minha reputação assassinada. Eu fui vítima de mentira. Eu fui acusado pelo presidente, junto com o jornalista. Eu fui acusado de que eu queria agredir o jornalista. Muitas mentiras ao meu respeito. Eu tentei conversar com a liderança da União. Eles não fizeram nada. Eu perdi meu emprego, eu fui humilhado e tudo aconteceu. Então, desculpa dizer pra você, Marla. Esse papo de conversar não funciona, minha querida. Ilusão sua você achar que funciona. Não funciona. Quando eu processei a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu processei a Associação Sul-Espírito-Santense, eu processei a Escola Adventista e processei a Divisão Sul-Americana. Mas, Leandro, você processou os três? Não, não. Tudo o mesmo processo. Mas aí eu tive que fazer para todo mundo para poder chamar a atenção. Vieram 3 advogados. O advogado da associação, o advogado da instituição, né, de ensino e o advogado da Divisão Sul-Americana. Não, desculpa. Advogado da União e o advogado da Divisão Sul-Americana. E eles ofereceram acordos os acordos eram desrespeitosos. Você pedia valor X, eles queriam te pagar você pedia valor A, eles queriam te pagar o valor Z. Num total de respeito e desconsiderando que eu fui humilhado, que eu adquiri uma doença, depressão, síndrome do pânico, caramba 4, por causa da perseguição moral que eu sofri. E eu tentei conversar, Marla. Tentei conversar com o presidente da União, conversei com o secretário Leônidas Guedes, conversei e expus a situação para todo mundo. Sabe quem ganhou? O malvadão. Ele continua presidente de associação, continua fazendo nepotismo com seus filhos, filhas, genros e noras. A família inteira está empregada. O filho é um pastor incompetente, que já foi deixado à disposição por não ter capacidade de ser pastor, mas continua pastor na obra. E você vem falar com a gente de conversar, mas conversar com quem? Hoje, Marla, tá dando certo porque tá sendo exposto. A igreja só decidiu recolher o material do curso de noivos que a Jéssica Arruda denunciou por causa da exposição. Senão, a igreja jamais recolheria o material e ficaria por isso mesmo. Pare de achar que a gente não tenta conversar. Todas as vezes que eu vou abordar um assunto polêmico aqui no meu canal, eu envio e-mail para a divisão. Eu tenho todos os e-mails aqui que comprovam que eu tento conversar. Eles não conversam. Sabe o que eles fazem? Fingem que a gente não existe. Mas eles sabem que a gente existe. E aí, na primeira oportunidade, se eles descobrem uma falha nossa, se eles descobrem um pecado, pronto, eles expõem e excluem a gente para poder nos humilhar diante do resto da igreja. Marla, em que mundo você está vivendo? Eu sei em que mundo você está vivendo. É na bolha da Novo Tempo. A bolha da Novo Tempo é maravilhosa, Marla. Ela é linda. Viagem, fãs. Não vou dizer que vocês são ricos, porque eu sei que vocês não são. Mas não tem dificuldade financeira. Você tem dificuldade para comprar, fazer compra no mercado, Marla? Você tem dificuldade para pagar seu aluguel, Marla? Você tem dificuldade para pagar a escola dos seus filhos, Marla? Não, minha querida, você não tem. E não diga que tem, que eu sei que não tem, porque eu trabalhava na obra. E eu via todos os benefícios que os pastores e obreiros têm. E olha que eu não sou contra o benefício em si. Eu sou contra o exagero. É muito fácil falar daí, né? Bom, mas já foi meia hora de introdução. Vamos agora para a postagem? Vamos para a postagem e assim... Vamos lá. Ó, a postagem foi essa aqui, ó. Tá aqui a Marla, essa aqui é a Marla, a pessoa
mais uma vez eu digo talentosa, inclusive simpática, muito gente boa, quando veio aqui no Espírito Santo participar do evento dos aventureiros, pessoa maravilhosa, tá? Isso aí, como pessoa, Daniel, Lidic e Marla, vocês são ótimos. Só estou realmente... Por isso que eu falo, eu não sou contra pessoas, eu sou contra ideias. É claro, sou contra pessoas quando são criminosos, que não é esse o caso. Críticas à igreja na internet, uma reflexão. A Marla disse o seguinte: o que o Espírito soprou em meu ouvido essa semana. Amém, que o Espírito Santo soprou isso no seu ouvido. No meu ouvido, ele soprou o que eu tô falando agora para você. Ó, nessa semana me veio uma reflexão nova sobre o relato de João 8, de 1 a 11. É comum que sobre essa narrativa reflitamos sobre o amor de Jesus pela mulher adúltera, mas agora também enxergo nele o amor de Cristo pelos escribas e fariseus. Há muito tempo essa classe atormentava e perseguia Jesus, vigiando cada mínimo passo dele para montar-lhe uma pegadinha. Quando os líderes religiosos vão até Jesus pedindo o apedrejamento da mulher, Jesus abaixa e escreve na areia os pecados deles. Jesus poderia ter aproveitado o momento para mostrar quem eles eram de verdade, falando alto, montando o barraco, apontando o dedo, acusando os erros e escancarando para a multidão o quanto eles faziam coisas erradas. Afinal, eles mereciam. Tinham muitos pecados escondidos. Expor publicamente os erros dos líderes seria um nocaute muito bem dado. Mas Jesus escolheu o caminho da discrição e da piedade. Não apenas com a adúltera, mas também com os acusadores. Ao invés de gritar para o mundo os pecados individuais dos fariseus, ele escreveu no chão. Foi discreto, foi cauteloso, foi pessoal e respeitoso. E quando penso a razão de Jesus ter feito isso, só consigo pensar em amor. Que Jesus também amava aqueles homens. Quando pensei nessa história a partir desse viés, associei imediatamente a dura realidade de que não somos como Jesus quando o assunto é criticar pessoas e apontar erros. Quando pior, criticar líderes ou a igreja. Vou falar mais especificamente. Vejo pouco amor à igreja em muitos críticos contemporâneos, mesmo que alguns desses justifiquem ser o amor à sua motivação. O que vejo mesmo é amor às suas próprias ideias. Mais que a unidade mais que a unidade do corpo de Cristo. Eu compreendo e corroboro que a instituição falha, que por ser formada de seres humanos, erra. Mas eu respeito muito a igreja como a representação de Cristo na Terra. Eu amo a minha igreja, eu amo a instituição, eu amo a igreja Adventista do Sétimo Dia. Abrindo parênteses aqui, Marla, só quero deixar claro para você que eu também. Tá? Criticar a igreja também é amar. Tem um versículo, Provérbios 27. Provérbios 27, ai meu Deus, não lembro agora o versículo. Acho que Provérbios 27, 6. Que diz assim, que o amor, é melhor ser ferido pelo amor, né? Às vezes você é ferido através do amor. O amor fere, mas os inimigos multiplicam os beijos. É algo assim, que está lá em Provérbios. Então, você tem que entender que não é porque eu critico que eu não amo a minha igreja. Só queria abrir esse parênteses aqui. Eu também amo a igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu também amo a instituição Adventista do Sétimo Dia, tá? Eu amo a minha igreja. Mas eu não amo as pessoas que estão fazendo mal a ela e mal a mim. E mal às pessoas. Então, não vamos confundir aqui o que eu sinto Por isso que eu falo a minha amada igreja. Eu não estou sendo hipócrita. Não estou sendo demagogo quando eu falo isso. De fato, eu amo ser adventista. Mas eu não posso compactuar com o que está errado. Tá? Só... Vamos lá, continuando. E por mais que nem sempre concorde com tudo, deixa eu aumentar aqui para vocês lerem. E por mais que nem sempre concorde com tudo, com todos os líderes, ou com tudo que a instituição organizacional decida ou faça, para o bem maior do evangelho e seguindo o exemplo de Cristo, eu paro, oro, reflito, busco alternativas não agressivas ou polemizadoras. Então toda crítica enfurecida e indiscreta que vejo por aí me dói. Ainda mais quando vejo as repercussões prejudiciais ao evangelho que elas trazem, né? Nos últimos dias acabei encontrando mais de um perfil de Instagram que faz críticas veladas ou abertas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vi também posts críticos, vídeos que jogam na rede cibernética para incrédulos lobos famintos, um prato cheio para a difamação da imagem da minha igreja. E eu me pergunto,
Por que não resolvemos entre nós mesmos, entre quatro paredes, ou apenas cara a cara, escrevendo na areia? Vejo críticos que se vestem de uma capa de justiceiros, de intelectuais e de reformadores, dotados de uma eloquência que ganha muitos seguidores e apoiadores, mas deixa um rastro longo de discórdia, amargura e dissensão. Se esquece que tem a genética divina, busca sempre a paz, nunca o conflito. Mateus 5, versículo 9. Ao escrever sobre a areia, Jesus encerrou o conflito que os fariseus estavam fomentando. Poderia ter falado alto, poderia ter até ganhado novos seguidores por desmascarar os hipócritas, mas com muita sabedoria e misericórdia não perdeu o foco do seu objetivo maior, o seu objetivo maior, que é salvar pessoas, né? Não nos esqueçamos, amigos, que nosso objetivo maior é ser instrumento de salvação. É para isso que uma igreja existe, para que unamos forças e completemos talentos na pregação do evangelho, e na cura dos que sofrem. Vamos deixar mesmo que Satanás nos tire do trilho, cause desunião e deixe que a voz da discórdia soe mais alto que a da misericórdia? Que nosso amor à igreja, ao corpo de Cristo e ao evangelho seja maior que o amor às nossas próprias ideias e às ideias desse século. E que nossas lutas e nossos discursos sejam sempre em busca da paz e não do conflito. Esse mundinho virtual já está cheio demais de brigas e alfinetadas. Vamos ser luz. Vamos usar esse canal midiático para agregar e não dividir, para acolher e não espantar, para salvar e não condenar. Que gastemos mais tempo investigando os nossos próprios erros, que preocupados em escancarar os dos outros, que utilizemos de mais eloquência para evangelizar do que para causar. E por fim, que nossos discursos sejam inflamados do fogo transformador do Espírito Santo e não das faíscas dos destruidores, aliás, as faíscas destruidoras do acusador. Bom, essa aí foi a postagem de Marla Ludick, né? E vamos lá. E aí, eu primeiro quero dizer que é uma postagem linda. É uma postagem linda, 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 linda. O texto muito maravilhoso. Mas eu tenho que dizer para você, Marla, que, vou repetir, é muito fácil falar essas coisas e fazer de conta que não existem outros pontos da própria Bíblia e do próprio comportamento de Cristo que refutam essa sua narrativa. São fatos. Tudo isso aí é fato, não são narrativas, mas buscam criar uma narrativa. Eu primeiro quero te fazer uma pergunta. Quando você diz que Cristo Jesus ele foi discreto, bondoso, amoroso, e ao invés de falar para todo mundo ouvir, foi cauteloso, foi pessoal, respeitoso, ele preferiu escrever os pecados na areia. Vamos fazer uma análise daquele momento? Primeiro, escrever os pecados na areia. Só os fariseus leram? Bom, podemos avaliar que talvez só os fariseus conseguiam ler, né, porque naquela época muitas pessoas eram analfabetas. Mas será que ninguém naquela multidão pôde ler ali os pecados dos fariseus? Então, ele sim foi respeitoso, discreto, cauteloso, mas ele escreveu na areia e qualquer pessoa que ali olhasse poderia ver os pecados dos fariseus. Agora, Leandro, mas ele não colocou o nome do fariseu, um exemplo, fariseu André. Fez isso, isso, isso. Não foi isso que ele fez. Ele escreveu pecado do adultério. Adulterou com a cunhada. E não escreveu os nomes para não expor as pessoas. Acredito que tenha sido assim. Mas aqueles pecados que estavam ali escritos na areia poderiam ser lidos por qualquer pessoa que estivesse na multidão. Você concorda comigo? Você que está me vendo aí, me ouvindo? Aproveita e escreve nos comentários aí no chat, que está ao vivo, até. Ou depois, escreva nos comentários. Você concorda que se Jesus escreveu os pecados daqueles fariseus ali na areia, qualquer pessoa podia ler? Muito bem. Mas ele não disse o nome, né? Isso eu só estou conjecturando, imaginando. Porque eu não estava lá, não sei. Só quero dizer com isso o seguinte, que é basicamente a mesma coisa, por exemplo, eu posso falar por mim, que eu faço. Eu só vou falar sobre o pecado de forma aberta, ou sobre o crime de forma aberta, se ele já for amplamente divulgado. Mas normalmente quando eu venho aqui falar das situações, eu não falo o nome da pessoa. Não falo. A não ser que seja denúncia de abuso na área trabalhista, abuso sexual, né, assédio. Aí não tem jeito. E mesmo assim,
quando a pessoa que pratica esses crimes ainda está sendo investigada, ainda não foi condenada, eu não falo o nome da pessoa. Diga-me qual foi a vez que eu disse, por favor, aponte um vídeo meu em que eu digo o nome da pessoa. O malvadão que fez o que fez comigo, eu tenho centenas de provas, milhares de provas. Eu não falo o nome dele. Ah, mas as pessoas sabem. Da minha boca elas nunca ouviram. Nunca. Nem nos chats aqui particulares. Pergunte pra qualquer um. As pessoas entram aqui e falam, Leandro, quem é o velho gostoso que você fala da UCB? Fala o nome. Eu falo, por motivos judiciais e para minha própria segurança e pela minha ética, eu não posso falar o nome. Agora, no momento que ele for condenado, eu direi o nome aqui, porque esse é o papel de um jornalista, esse é o papel de um repórter. E o que eu sou? Eu sou repórter cinematográfico, com DRT. O que eu faço é informar, é meu trabalho. Eu trabalho com comunicação. Então que fique claro aqui que eu não sou apenas um cara que tô aqui pra, sabe, tudo bem, que eu sou um verdadeiro Paulinho Palpite. Que eu trabalho muito com suposição. Mas as fontes vêm até mim e eu vou simplesmente fingir que não as estou ouvindo? Eu vou fazer de conta que elas só estão mentindo? Qual o interesse de tantas pessoas de desabafarem aqui no meu canal, de trazer suas denúncias? Será, Marla Ludic, que é apenas para denegrir a igreja? Será que a intenção dessas pessoas é difamar a igreja? É assim que vocês conseguem enxergar? Bom, eu enxergo da seguinte maneira. Eu acho que elas estão sofrendo, porque foram magoadas, tiveram suas vidas destruídas, e com coisas que vocês não fazem ideia. É cada caso que eu nunca nem citei, porque as pessoas não querem que eu cite, elas só querem desabafar comigo. Eu não falo, não coloco o que elas falam. Não coloque minha história no ar, por favor. Eu fique tranquilo, fique tranquila. Se você não quer, eu não vou colocar. Aí você fala, vamos conversar entre quatro paredes. A gente vai chegar lá nesse ponto. Voltando aqui à história de que Cristo foi discreto. Marla, você se esqueceu quando Jesus entrou no templo batendo em todos os vendedores, os vendilhões, os mercadores da fé que ali estavam? Ele ali foi discreto? Ou será que a situação da mulher adúltera, ela apaga a situação do templo? Isso significa o quê? Que existe momento para tudo. Existe momento para conversar, existe momento para resolver entre quatro paredes, e existe um momento para passar o cerol, descer o cacete. Se você não quer aceitar isso, Marla, talvez você esteja lendo apenas parte da Bíblia. Ou apenas lendo aquilo que te interessa. E isso não é um debate que de fato vai olhar os dois lados do problema. Você está vendo apenas pelo seu lado do problema. Volto a dizer, é muito mais fácil ver as coisas apenas pelo seu lado do problema quando você vive uma vida tranquila. Bom, deixa eu continuar aqui mais um pedacinho. Você disse que nós somos críticos contemporâneos e que justificamos ser o amor a nossa motivação. E qual seria a motivação? Eu não estou aqui julgando você pela sua postagem. Não. Só estou dizendo para você que aparentemente é muito fácil falar dessa forma aí, vivendo como você vive. Estou apenas analisando o que você me passa, o que a sua vida me passa. Os benefícios do seu marido pastor, o fato de você fazer parte de uma família pastoral, né? Eu não tenho nada contra os pastores, que fique claro aqui, eu não tenho nada contra pastor. Eu tenho contra vagabundo. Porque pastor é pastor, vagabundo é vagabundo. Tem uma grande diferença. Se você me ouve chamando um vagabundo de vagabundo e diz que eu estou chamando pastor de vagabundo, você, seja lá quem for, não estou me referindo a Marla, apenas está defendendo um vagabundo. Eu não chego aqui e chamo... Você já me viu aqui chamando, por exemplo, o Daniel Ludic de vagabundo? Não, porque ele é pastor. E até então, ele nunca provou o contrário disso. Agora, se eu falo vagabundo é vagabundo e os pastores se doem, é aquela história, quem não deve não teme. Se está se doendo, é porque está devendo. Simples assim. Né? Agora, quando o assunto é criticar os líderes, aí você disse aqui na postagem que imediatamente você se vê numa realidade com pessoas agressivas, muito eloquentes. Querida, olha só. Marla, um dos caras mais famosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um dos caras mais, supostamente, de acordo com o público, mais eloquentes, porque eu nunca achei ele eloquente, que é o ex-pastor Ivan Saraiva.
um dos caras mais eloquentes da igreja adventista, se aproveitou da fama dele para fazer vocês sabem o quê? Leandro, você está apontando o pecado dele de novo. Não estou nem aí para o pecado dele. Supostamente, ele já se arrependeu. É ele e Deus. Mas esse mesmo cidadão hoje está vendendo um curso online que tem lá, assim, uma parte do curso que te ensina a se tornar um pregador famoso. E eu achando que o importante era se tornar um pregador que fala do amor de Jesus. Percebeu o que eu estou querendo dizer, Marla? Você reclama da eloquência de nós, os que criticamos. Então só serve quando a eloquência é para doutrinar e para enganar os trouxas, né? Mas quando é para falar a verdade, aí é uma eloquência pecaminosa, injustificável, que deveria parar. É assim que você pensa. É apenas um questionamento. Bom, uma outra coisa que você diz aqui é o seguinte. Quando vejo isso, quando eu tenho um problema com a igreja, porque eu compreendo e corroboro que a instituição falha, que bom que você entende assim, você para, ora, reflete e busca alternativas não agressivas ou polemizadoras. Então toda crítica enfurecida e indiscreta que vejo por aí me dói. Ainda mais quando vejo as repercussões prejudiciais ao evangelho. Repercussões prejudiciais ao evangelho. Olha, eu não saí da igreja. E as pessoas que conversam comigo continuam na igreja. Nós não estamos tentando prejudicar o evangelho. Eu não estou tentando prejudicar o evangelho. A Jussara, aliás, desculpa, a Jéssica Arruda não está tentando prejudicar o evangelho. Na verdade, nós queremos ajudar. Aí eu te faço uma pergunta. Quem é você para dizer se eu estou de fato querendo ajudar ou atrapalhar? Você conhece a minha história? Você conhece a minha vida? Sabe o que eu passei? Uma pergunta, Marla. Você se importa com o que eu passei? Não estou dizendo que você tem que se importar. Não estou dizendo que você tem que saber. Eu só estou afirmando que é muito fácil falar vivendo aí aonde você está vivendo. Nessa bolha, nesse fantástico mundo novo tempo. É só, sabe, aqui no mundo real, as coisas são diferentes. Quer você queira ou não. Uma outra parte aqui que eu quero chamar a atenção é que ela diz assim: vejo críticos que se vestem de uma capa de justiceiro. Eu não sou justiceiro. Eu busco a justiça. Se eu fosse justiceiro, eu já tinha ido atrás do malvadão e feito uma coisa que muitas das vezes eu tenho vontade de fazer. Isso seria ser justiceiro. O que eu fiz e faço é buscar a justiça. Justiça essa que até hoje eu não consegui em relação ao malvadão. Em relação ao desrespeito trabalhista, já foi resolvido. Já ganhei o processo, mas o advogado da associação recorreu de novo e meu processo continua parado e eu não consigo receber. Então, para você ver, né, Marla? Eu busco a justiça. Me pergunte se a justiça foi feita. Bom, o resultado foi: eu amava trabalhar com mídia. Continuo trabalhando, aliás, amo trabalhar com comunicação e mídia. Eu amava meu trabalho como gerente de mídia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu uso meus talentos numa emissora de TV não cristã. E lá eu sou 1000 vezes mais bem tratado do que eu era na Novo Tempo. Como correspondente da Novo Tempo aqui no estado do Espírito Santo. Eu não sou maltratado na TV que eu trabalho hoje. Aliás, na TV que eu presto serviço. Hoje eu faço um programa secular de televisão. Eu produzo e sou diretor do programa. O programa Superação, da Rede TV Espírito Santo. Eu sou respeitado. Eu sou querido. As pessoas ouvem o que eu tenho a dizer. Enquanto, quando eu trabalhava na Novo Tempo, eu era desrespeitado, perseguido, tratado como garotinho do vídeo pelo líder da igreja. Então você me desculpa, sabe? Você me desculpa em não concordar com essa sua ideia de que eu sou justiceiro. Não foi feita justiça. Hoje esse homem que fez mal, não só a mim, mas dezenas de pessoas aqui no sul do estado do Espírito Santo, continua presidente. E pelo que sei, já está aprontando de novo aonde ele é presidente. Enquanto para mim e para outros ex-funcionários que foram injustamente demitidos e perseguidos, nada aconteceu. Sequer um pedido de desculpas por toda a maldade que esse homem fez.
Então, desculpa, eu não sou justiceiro. Eu busco a justiça. Tem uma grande diferença. Bom, nosso objetivo maior, você disse, é sermos instrumentos de salvação. É para isso que a igreja existe. Quem define como se deve ser feito a instrumentalização da salvação é você, Marla? Sou eu? É a palavra. É Cristo. Dizer que Cristo era um exemplo é muito fácil quando o exemplo que ele deu é só para o seu benefício. Mas quando alguém decide entrar no templo e descer o sarrafo em quem está errado, rapidamente o exemplo de Cristo passa a não valer. Vocês já repararam isso? Conveniência é que fala, Marla, conveniência. Bom, agora eu quero ir aos comentários. Claro, vários foram os comentários positivos. Lógico, isso é normal. Mas eu quero atentar a dois, assim, meio que específicos, para vocês entenderem. Um é da Etienne Pires, que também é uma cantora da Igreja Adventista. Vocês conhecem, um grande talento. Ela que foi revelada ali pela LC Produções, Luiz Cláudio Produções, uma menina simpática, bonita, talentosa, com uma voz maravilhosa, tá? Etienne disse o seguinte sobre a postagem da Marla Lidk. Sinto o mesmo que você. Até mesmo quando somos magoados por pessoas da própria igreja, não considero que temos o direito de, em nome do amor e da bandeira de vamos amar os outros, sair expondo nossa história. Bom, eu quero fazer aqui já um comentário sobre essa parte aqui. Não considero que temos o direito. Vamos lá, Etienne, quem é você para saber se nós temos direito ou não? A dona agora do direito das pessoas? Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, minha amiga Etienne. Nós temos qualquer direito, inclusive de fazer. Você tem o direito de fazer o que você quiser, inclusive respaldado pela Bíblia. O nome disso é livre-arbítrio. Você, inclusive, Etienne, tem o direito de errar. Você tem o direito de pecar. Sim, direito. Você tem o direito. E com o seu pecado e com a sua escolha, você automaticamente vai ter o dever de arcar com as consequências do seu direito. Então, você dizer para mim que não considera que temos direito, não significa absolutamente nada. Porque você não pode ditar de quem é o direito ou não. O que você pode dizer é, não considero que eu tenho o direito. Você podia falar, eu, Etienne Pires, não considero que eu tenha esse direito. Agora você não pode falar pelas outras pessoas. Então, dizer não temos o direito, você está errada. Eu tenho o direito, sim, de criticar, de vir a público, sim. Se você não conhece a Constituição brasileira, Etienne, eu aconselho você que leia. Artigo 5º da Constituição. Inclusive um artigo que está sendo muito atacado pelo STF. E aí, a Igreja Adventista também está atacando através de pensamentos como esse seu. Vamos lá. Aí você continuou dizendo, e denigrindo a imagem da igreja. Fico indignada quando vejo pessoas influentes fazendo isso, sem mensurar o tamanho do rastro de pólvora que deixam para trás e o tamanho das dívidas e conflitos que geram para as pessoas. Pois é, interessante é que é melhor a gente se calar e aí os dias... É interessante você dizer os conflitos, né? Você disse as dívidas e conflitos que geram, que nós que criticamos geramos. Mas você se esquece das dívidas e conflitos que nós sofremos e que ninguém faz nada, Etienne. É muito fácil você falar da sua bolha. Porque ninguém foi injusta com você. E se foi para você querer manter a sua posição de cantora, para você manter o seu status de bolha Novo Tempo, de bolha famosos da ISD, você preferiu ficar quieta. Mas nós temos o direito de falar. Vamos manter esse direito, né? Vamos lá. Minhas questões pessoais, disse ela, em relação à liderança, à burocracia, ao que não concordo, levo ao meu Deus em oração. Não fico fazendo alarde ou usando minha influência para ser justiceiro online. Deixa eu falar uma coisa para você, Etienne. A primeira coisa que eu faço com todos minhas questões, como você disse ali, minhas questões pessoais em relação à liderança, à burocracia, a primeira coisa que eu faço é levar a Deus. A segunda coisa que eu faço é mandar um e-mail. Eu nunca sou respondido. E a terceira coisa que eu faço é levar a público.
Procure ler Mateus. Mateus 18. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler. Eu vou ler aqui. Eu vou abrir aqui rapidamente pra gente ler juntos, que tal? O que você acha da ideia? Porque daí, minha amiga Etienne, talvez você entenda que o que nós fazemos é seguir a palavra inclusive, né? Inclusive, nós estamos seguindo a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 18, versículos 15 a 17, minha amiga Etienne. Vamos ler? Vamos ler? Tá aqui, ó. Não quero abrir o link, não. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o, Etienne. Entre ti e ele. Esse é o momento das quatro paredes que a Marla citou. Esse é o momento das quatro paredes. Entre ti e ele. Se ele te ouvir, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Resolveste o problema, deixou pra lá. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. O que isso aqui quer dizer em Mateus 18? Já tá falando, ó, já que o cara não tá te ouvindo, já que ele não tá ouvindo lá sobre o erro, ele não quer te ouvir, leva uma testemunha, para que depois eles não digam que é mentira sua. Isso aqui é para dizer assim, para depois ele não dizer que essa parte aqui, ó, o 16, é para depois o líder dizer, não, o Leandro nunca veio falar comigo. Leve uma testemunha. Ou, nos dias de hoje, pelo menos, grave a conversa, para provar que você foi lá e falou. Grave a conversa. Porque, né? Levar testemunha, nem todo mundo vai querer se envolver, tem um monte de isentão, tem o gado que é muito superior em números do que as pessoas dispostas a se envolver no seu problema. Afinal de contas, qual obreiro da igreja adventista, qual funcionário de uma associação vai querer perder o seu emprego para ajudar um amigo que está sendo injustiçado? Muito difícil acontecer. É muito mais fácil eles fazerem o que inclusive a maioria fez comigo. Simplesmente me virou as costas e nunca mais falam comigo. Ok, é um direito deles. Mas se você não tem uma testemunha, grave. Porque isso aqui, esse texto está dizendo o seguinte, para que toda a palavra seja confirmada. O que significa toda a palavra seja confirmada? Você acha que o versículo 16 de Mateus 18 é para que a pessoa ouça de 2 pessoas? Não. É para que seja confirmado o que foi dito. Para que a pessoa que está errada não distorça o que você disse. Ou seja, você meteu a cara, tá levando outra pessoa para poder confirmar. Como nem todo mundo tá disposto a se encrencar, vai lá. Aí eu já mudo aqui, eu trago pro momento de agora. Grava. Seja bobo não, grava. Grava porque vale na justiça. Tá sendo assediado moralmente? Tá sendo assediado sexualmente? Tá sendo assediada, querida? Tá apanhando do marido? Grava. Leva na justiça. Tá bom? E aí finalmente vem o versículo 17. E se, depois de tudo isso, e se não as escutar, dize-o. Vamos lá, Etienne, só para você entender, você e a Marla. Dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Bom, hoje a igreja é virtual. Hoje a igreja é mundial. O que eu estou fazendo é dizendo à igreja. Ora, mas é só quando o irmão pecar contra ti. O que seria pecar contra mim? É só contra mim, Leandro? Eu considero pecar contra mim o desrespeito contra a minha religião, o desrespeito contra a minha instituição, a instituição que eu amo, que eu prezo, que eu admiro. Então, Marla e Etienne, é muito fácil falar o que vocês estão falando, né? Quando vocês leem apenas o que vocês querem. Um texto fora do contexto é um pretexto. Vamos olhar os 2 lados da moeda. Que tal? Eu desafio vocês a isso. Olha, ela disse assim, para finalizar aqui a Etienne Pires, a cantora. Eu defendo com unhas e dentes o evangelho e meu amor pela mensagem é muito maior pelo amor em si à instituição, que pode sim falhar, mas a mensagem de Deus que pregamos é perfeita. Obrigado pelo texto inspirado. Sabe o que eu acho fantástico? É que o texto é inspirado, o de vocês é inspirado, e o nosso é o quê? É só de Satanás, né? Não estou dizendo que é o que vocês dizem, mas tem muita gente que diz isso. Aí veio o Shebardo, e respondeu a Etienne o seguinte. Etienne Pires, é porque você nunca... vamos lá. É porque você nunca passou por isso, desculpe. Mas esse iceberg que reveste em vocês é o que se chama de domínio próprio? Pobre igreja.
Quando mulheres passam o pano sobre os erros, o que restam as vítimas, meu Deus? Porque ele está se referindo aqui a justamente a luta que nós estamos frequentemente encarando e enfrentando diariamente sobre os abusos praticados, abusos contra a integridade sexual de mulheres, abusos cometidos por líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mesma igreja que tem um projeto Quebrando o Silêncio. Queridos. Esses líderes estão sendo hipócritas, porque o Quebrando o Silêncio só está servindo para membro. Mas quando é para pastor, todo mundo está ficando em silêncio. Todo mundo está tentando resolver entre quatro paredes, como sugeriu a Marla aqui na postagem. É entre quatro paredes, Marla, escondido, que acontecem os maiores abusos contra funcionários da obra. É entre quatro paredes, Marla Etienne, Odailson Fonseca, que também escreveu aqui um texto parabenizando o texto da Marla, é entre quatro paredes que os presidentes humilham os funcionários. Teve um episódio na minha vida quando eu era funcionário, eu era o garoto da Xerox, na Associação Rio de Janeiro Sul, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 42, 22 anos atrás. Quando eu era funcionário da igreja, lá, a primeira vez que eu estava trabalhando para a igreja, depois eu fui trabalhar para a Rádio Novo Tempo, né? E depois para a Associação depois para a Associação Mineira Leste e depois para a Associação Sul Espírito Santense. Peraí, desculpa. Eu trabalhei para a Associação Rio de Janeiro Sul, Rádio Novo Tempo, Associação Rádio Novo Tempo, Associação Espírito Santense, Associação Mineira Leste. Passei um período curto ali trabalhando na rádio de lá, Rádio AM, e por fim na Associação Sul Espírito Santense. E também trabalhei nas escolas adventistas do IBES, aqui no Espírito Santo, e na Escola Adventista de Campo Grande, também aqui no Espírito Santo. Tá. E um presidente chamado Nelson Duarte, né, que infelizmente depois perdeu sua esposa num acidente de carro, uma triste situação, ele me humilhou dentro da sala dele, me chamando de moleque, me acusando de ser, eu me lembro a palavra que ele usou, safado, porque eu ficava dando em cima das meninas, horas. Que coisa terrível, né? Um menino solteiro que estava tentando arrumar uma namorada, que coisa horrível. Pior seria se eu estivesse dando em cima de homens, né, pastor Nelson Duarte? Mas ele me humilhou dentro da sala dele, porque eu esqueci de entregar uma Xerox. Me humilhou. E depois ele pediu para que eu fosse pedir desculpas na frente dos pastores em um concílio. E graças ao pastor, que na época era presidente da União Sudeste Brasileira, o pastor Vandir Mendes, um homem que tem uma voz bonita, assim, o pastor Vandir Mendes não autorizou que eu pedisse essa desculpa. Porque ele viu aquilo como uma manifestação de humilhação pública. É entre quatro paredes, Marla, Daniel Lidick, Odailson, Leandro Quadros, é entre as quatro paredes da instituição que os membros, os funcionários, são ameaçados. São ameaçados. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo. Nós somos ameaçados. Se você falar, eu vou acabar com a tua vida. E vocês estão aí dizendo pra gente resolver entre quatro paredes. Que fique claro que é óbvio que a gente sempre tenta resolver primeiro com a igreja. E esse é o certo. É o que diz em Mateus 18. Tenta resolver primeiro com a liderança. Vocês acham mesmo? Marla, seja sincera. Você é tão ingênua a ponto de achar que essas pessoas que você chama de justiceiros não tentaram em nenhum momento conversar com a liderança? Resolver o problema antes de trazer a público? Você é ingênua a esse ponto? Veja a sua amiga Joyce Carnassale, converse com ela. Você é amiga dela, ou não são amigas? Olha o que ela passou. Não é? Não é? Veja aí o que a Eloá passou. O que passa. A Eloá trabalha na obra? Hã? Mas ela pecou e tal. Pois é. Mas e o que ela passou para calar a boca? As ameaças que ela recebeu entre quatro paredes, seja lá de quem for. Recentemente eu recebi uma denúncia e eu não posso falar de forma nenhuma a fonte, muito menos o episódio em si. Eu não vou nem dizer o cantor, mas eu recebi uma denúncia fortíssima sobre um cantor famoso da Novo Tempo, sobre assédio sexual.
E a pessoa que me trouxe a denúncia foi ameaçada, porque é funcionária da obra. E ela desistiu de falar aqui no meu canal sobre o assunto. E obviamente eu não insisti, é um direito dessa pessoa. Ela está tentando se proteger. Teve uma menina que publicou no seu Facebook, também não vou dizer o nome dela, porque ao contrário do que você disse, Marla, eu não estou expondo o nome de ninguém, eu estou expondo as situações que acontecem dentro das 4 paredes que você sugeriu para que nós resolvamos os problemas. Uma menina escreveu no Facebook, contou o seu relato de abuso sexual que um pastor adventista cometeu. Ela colocou o texto inteiro, publicou. Mas o marido dela é professor de música na igreja. Entre 4 paredes foi resolvido imediatamente, ela teve que tirar a postagem do ar. Essa é a solução que você quer que nós busquemos? Censura, ameaça, porque é isso que a gente sempre recebe quando a gente leva um problema. Ou então, quando é mais falado assim, ó, deixa isso aí quieto, cara, deixa pra lá. Marla, deixa eu te contar uma história. Aqui no sul do estado do Espírito Santo tem uma história que eu não posso dizer nome, porque eu não tenho como provar. Se eu tivesse, já estaria denunciado na polícia. Mas existe uma suposta prática de agressão física a uma esposa de pastor. E os colegas desse pastor sabem dessa maldição e não fazem nada. Sabem dessa maldição que estão fazendo e não caguetam. Tem gente que tem prova e não faz nada. E entre 4 paredes, a esposa segue apanhando e segue a vida. Marla, você tem certeza? Você é tão ingênua assim, a ponto de achar que é assim que as coisas vão se resolver? Com o mundo do jeito que tá, com as coisas como estão acontecendo? Por que quando é política, Marla, por exemplo, o Leonardo Gonçalves foi na rede social dele, apoiou o PSOL, apoiou a Tabata Amaral, o Felipe Valente apoiou os partidos progressistas, os pastores, os arrais, apoiam o progressismo. Por que quando é sobre política a gente pode dar a nossa opinião? Por que eles podem falar que Bolsonaro é um genocida? E aí a gente não pode falar nada. Mas quando nós vamos falar que um pastor está cometendo um crime, nós temos que resolver entre 4 paredes. Uma das vítimas de assédio, do suposto assédio sexual praticado pelo velho gostoso da UCB, ela falou aqui no meu canal, Marla, dá uma procurada, ela conta a história dela. O cara foi viajar para a Alemanha. O cara deu uma atochada na mulher. Assediou. Falou, você é muito retrógrada. Vem aqui beber um vinho comigo. Isso aconteceu entre 4 paredes. Ela tentou resolver, falou, pastor, para com isso. Acho que o senhor está confundindo as coisas. Olha, eu não vou parar. Por favor, Marla. Eu sei que você disse ali, é claro que eu sei que você concorda comigo nisso aí. Eu também não sou nenhum idiota em dizer que você pensa diferente disso. Eu sei, Marla, que você entende que crime é crime. Eu sei. Todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Todo crime é pecado e não deve ser tratado com terapia espiritual. Crime se trata com justiça. E corrupção dentro da igreja se trata como? Porque não é considerado crime. É apenas considerado agrado dos amigos. Vamos continuar ficando quietos. Vamos tentar conversar entre 4 paredes. Até agora, Marla, eu só estava falando sobre abuso sexual. Agora vamos falar de corrupção? Eu descobri várias corrupções praticadas pelo malvadão. Uma das corrupções mais comuns é o conflito de interesses. Quantos são os presidentes de associação, união e divisão que têm casa própria, recebe auxílio moradia, compra um segundo apartamento e aluga para a associação que ele é presidente? Quantos são? Isso é crime. Isso é conflito de interesse, Marla. Você acha que se a gente for lá conversar com eles, a gente vai conseguir resolver? Ou vamos ser demitidos? Bom, eu tenho várias provas de que os funcionários que abordaram esse assunto foram demitidos. Então, desculpa, minha querida Marla. Resolver entre 4 paredes, até agora, não se demonstrou funcional. Tá bom? E aí agora, vem a parte para eu finalizar o vídeo.
que é a parte que mais me deixa alegre, mais me deixa feliz. Primeiro eu quero observar com vocês que as pessoas que elogiaram a publicação da Marla, na sua grande, assim, não na grande maioria, boa parte dessas pessoas são pessoas que fazem parte da bolha que a Marla vive, né? Como, por exemplo, o Dailson Fonseca, e também os fanzões, né? Os fanzões, as fanzocas e fanzões, né? Eu tava até aqui procurando a do Dailson, mas parece que sumiu, não sei, ou ele apagou, sei lá o que aconteceu. Mas tinha aqui a publicação do Dailson que sumiu. Mas são pessoas, Etienne, que é cantora, o pessoal da bolha, né? O pessoal da bolha. Mas eu quero chamar a atenção para as pessoas comuns, para as pessoas que sofreram na pele esses abusos. O que essas pessoas pensam a respeito da sua publicação? E eu quero parabenizar aqui essa menina aqui, ó. Débora, @Débora Carvalho 1708. Queria me calar diante dessa publicação, pois ainda é difícil falar sobre esse assunto. Mas tenta viver na pele, se é que já não viveu, a experiência de ser aliciada, abusada, assediada, seja de maneira física ou psicológica, por alguém que deveria ter a representatividade de Cristo na Terra. Depois, tu vem me dizer como a experiência do silêncio para não causar escândalo, né? Depois você vem falar como é que é a experiência do silêncio para não causar escândalo. É mister que olha o que ela fala aqui, a Débora Carvalho. É mister que vem os escândalos, mas aí, desculpa, mas ai de por quem vier. A palavra diz que os escândalos virão. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não compreendo. Não compreendo, ela não compreende. É difícil viver isso na pele. Pior ainda é ter que se calar, vendo a impunidade e os seus irmãos em Cristo serem coniventes com isso, com o discurso de amor. Mas e o Deus da justiça? Sabe, olha, a base do trono dele é justiça e juízo, Marla. É isso que ela está falando para você. A base do trono do Deus de justiça é justiça e juízo. Alguém chega e simplesmente destrói anos e anos da sua vida, ou a vida do seu filho, irmão, sobrinho, e simplesmente fica impune, porque o assunto, de acordo com o que você publicou, Marla, precisa ser conversado, abafado entre nós. Desculpe, a conversa tem sim que existir, mas o fato precisa ser exposto para que outros não sejam tragados como eu fui. Deus te livre, aí vem o desejo da Débora para você, Marla. Deus te livre de seus filhos serem abusados e você ter que simplesmente conversar entre quatro paredes com um abusador dos seus filhos. Enquanto ele segue, vocês ficam estagnados, estagnam. Acredite, acorda, igreja, acorda. Parabéns aí pela coragem, Débora. Já dei aqui minha curtida, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque assim como a Débora, várias outras pessoas, né, vieram aqui e deram respostas, tá? Ó, por exemplo, o Shebardo, que respondeu, porque você nunca passou por isso, desculpe, mas o iceberg que revestem vocês é o quê? Que chama de domínio próprio? Pobre igreja. Quando mulheres passam pano sobre erros, o que restam às vítimas? Deus, que vergonha. E quando será o ponto, tal ponto, né? Aí vem uma pessoa respondeu aqui para pessoal, que resumo bom, né? A Marla falou lá para Etienne, lá o pessoal, enfim. Aí vem aqui o Gigiós. E quando Jesus entrou quebrando o templo, confrontando os erros da instituição, igreja, ele ficou revoltado com a forma que a igreja agia em seu nome. Acredito que ele teria uma reação parecida com essa se estivesse entre nós nos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso tudo, gente, e aí eu finalizo o vídeo, é o seguinte. Graças a Deus que o povo está acordando. Chega de ser gado. Chega de ser gado. Adventistas pensantes. Marla, eu não estou atacando a sua pessoa, estou atacando as suas ideias. Eu continuo admirando o seu trabalho como cantora, compositora. Acho maravilhoso o teu trabalho, o trabalho que você faz com as crianças da igreja. O Daniel Lid, que eu sou fã do trabalho dele, parabéns. Vocês cresceram pelo mérito, pelas ideias, as boas ideias. Vocês, sem contar que vocês cantam tão bem.
Vocês são aqui do Espírito Santo, de Laranja da Terra, né? Pelo menos o Daniel, não sei você, Marla, mas o Daniel é. A família de vocês aqui é uma família maravilhosa, pessoas ótimas. Vocês como pessoas são incríveis, isso é indiscutível, mas eu tenho que combater essa ideia que você postou aqui, Marla. E eu repito, é entre as quatro paredes que acontecem os maiores abusos, ameaças e discrepâncias do que deveria ser feito na postura da igreja, no comportamento da liderança da igreja adventista. Lembre-se, Marla, que é apenas parte da liderança. Dizer que a minha crítica, ou da Jéssica Arruda, ou dos outros que você chamou de justiceiros, estão fazendo por expor os problemas, atrapalha o evangelho, é quase que infantil. Porque o evangelho, ele não depende de nós, mas do próprio Cristo, que é o evangelho. Por si só é o evangelho. O maior exemplo de todos é Cristo Jesus. E não o que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou o quê na pregação do evangelho? Eu deixar de ser adventista vai mudar o quê na volta de Jesus? Eu deixar de amar a igreja adventista do sétimo dia vai mudar o quê na ressurreição? Nada, Marla. As críticas virão, e virão sim. E ai daquele por quem vier o escândalo, diz a palavra. Se você não quer falar sobre os problemas, se você quer ficar isenta, ou mesmo se você quer apenas manter os benefícios que você e a sua família possuem por fazerem parte da maravilhosa instituição empregatícia Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok, é um direito seu. Mas não se ofereça à audiência para tentar nos doutrinar de forma velada e, quem dirá, censurar, apelando para, olha, se você falar dos problemas da igreja, você está atrapalhando o evangelho. Isso é doutrinação, Marla. Os tempos mudaram, os tempos são outros. E eu vou repetir aqui o que a Débora disse para você. A Débora disse o seguinte: Deus te livre de seus filhos serem abusados, porque seus filhos, Marla, vão trabalhar na obra. Já pensou se eles conhecem um presidente igual o que eu conheci e destruiu a minha vida, a minha felicidade, me conseguiu arrumar uma depressão, uma síndrome do pânico, síndrome de burnout? Eu tenho tudo isso. 2018 e 2019 foram anos que eu me entupi de remédios. Esses últimos 2 meses eu tenho tido de novo ataque de ansiedade. Já marquei consulta de novo com a psiquiatra. Você pode dizer que eu estou inventando, que eu estou mentindo. Não me importa. Só eu e as pessoas que estão sofrendo nas mãos desses homens, líderes, sabem o que a gente passa. Pedir para que a gente fique quieto, na minha opinião, é um desrespeito ao nosso sofrimento. É muito fácil você falar, Marla, da sua bolha. É muito fácil. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa eu botar aqui o QR Code para você dar um print lá e ajudar o canal a se manter. Lembrando que os bonés do meu canal, as camisas e canecas estão à venda. Basta você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tá sempre... Cadê o WhatsApp? Deixa eu botar o telefone, o WhatsApp aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Meu WhatsApp vai passar aí agora aí, ó. Beleza? Ó, vai passar o número do meu telefone, também tem um e-mail. Entre em contato, compre um boné, uma camisa. Boné tem todas as cores, a gente manda para todo o Brasil, beleza? Ajude o canal a crescer. Não quero comprar, não quero ajudar com o dinheiro, não quero fazer nada. Beleza, deixa o seu like ou o seu dislike, compartilha. Deixa um comentário aí também. Se não tiver nada para comentar, coloca uma receita de bolo só para o vídeo conseguir engajamento nas redes. O que é engajamento? Outras pessoas vão ser avisadas do meu vídeo, tá bom? E ó, o YouTube tá atrapalhando bastante. A gente tá passando, tomando rasteira do YouTube direto. Mas você sabia que o YouTube tá dando rasteira nos canais de direita, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Mas enquanto eu não sou famoso, eu tô tranquilo. A PF não vai bater na minha porta. Quando eu chegar lá para uns 100 mil inscritos, vai demorar. Acho que eu vou estar falando assim: meu filho, olá, pecadores assim como eu sou Leandro Muito Love. Tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo. Quando eu estiver falando assim, eu vou ter 100 mil inscritos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por você ser essa pessoa. Bilu, teteia. Marla, se eu te ofendi de alguma maneira, me perdoe, mas eu não posso me calar diante desse tipo de postagem, tá bom? Chega de ser gado, Marla.
Chega de ser gado. Você pode continuar aí amando a instituição, eu também amo, mas entre defender essas coisas aí, pega mal. Só minha opinião, tá? Você é livre para fazer o que você quiser. Beijos e mais beijos do Semigordo, meu povo, e tchau!